Então, agora começando. Da outra vez que eu estive aqui na palestra, eu falei de uma fábula, e fábula trouxe hoje uma outra fábula, sabe? Coisa de professora, mas que as fábulas nos ensinam muito. As crianças aprendem, todos nós. Mas as fábulas também não são o espírito de Hamed. Ele tem uma obra escrita, tem um médium, eu vou lembrar, Francisco do Espírito Santo Neto, ele tem uma obra das fábulas de Fontaine. Meu francês é meio péssimo, mas é esse. E eu escolhi a rã e o boi. Uma rã vê um boi que lhe parece muito belo por causa do seu porte avantajado. Ao se ver tão pequena, pois o seu tamanho correspondia ao de um ovo, a rã, invejosa, começa a alargar-se, a inchar-se, a esforçar-se para igualar-se em grandeza física ao boi. E, dirigindo-se a outra rã, perguntou-lhe: olhe bem, minha irmã, já aumentei o bastante? Absolutamente não, respondeu a companheira. E agora? Insiste a invejosa. Já estou parecida com ele? De maneira alguma, confirmou a outra. A rã estufou mais um pouco e perguntou novamente: e agora, então? Como estou? Você nem sequer chega perto dele. A rã, idiota, inchou-se tanto que estourou. O mundo está cheio de pessoas insatisfeitas. Todo burguês quer construir um palácio. Qualquer príncipezinho tem embaixadores. Todo marquês quer ter pajens como um rei os tem. E essa é a fábula A Rã e o Boi, escrita por Hamed. Quando nós contamos para as crianças, algumas coisinhas aqui mudam porque nós não contamos a parte, não fala idiota, mas está lá naquilo do Hamed, tá? E nós não falamos esta parte também, todo burguês quer construir um palácio. Essa parte é porque remota à antiguidade, né? E não é o caso. Por isso que mas as crianças entendem, e nós também. E tem tudo a ver com a nossa vida. Afinal de contas, a rã era uma grande invejosa, né? Como pode pensar? Vamos refletir a respeito disso. Como é que pode querer uma rã se chegar ao nível de um boi? Isso trazendo para o nosso mundo é a inveja, né? Mas dá para levantar a mão quem nunca teve inveja? Dá para alguém levantar a mão? Eu seguro aqui, porque não adianta, porque nós temos sim inveja, sabe? E não adianta falar inveja branca, porque inveja é inveja. Ai, desculpa, eu tenho inveja branca, né? Eu mesmo já usei isso. A gente, de vez em quando, é uma invejinha. Você quer diminuir a sua inveja, você fala assim, ai, desculpa, é uma inveja branca. Que nada, inveja é inveja. Claro, não existe esse negócio da cor. Agora o pessoal, a gente põe até cor na inveja só para tentar diminuir. A minha é branca. Não sei a inveja dos outros. Mas no dia a dia nosso, isso atrapalha muito. Muito. Porque nós, vamos pensar que não adianta querer ser o outro. Essa fábula pede para a gente refletir assim, seja você mesma. Valorize-se. Todos nós temos defeitos, todos nós temos capacidades dentro da nossa própria evolução. Cada um tem um contexto. Às vezes a gente olha um irmão e fala assim, meu Deus, podia estar um pouquinho melhor, mas quem somos nós? Já estamos apontando, coitado.
cada um dentro da sua evolução. Alguém pode apontar para nós. Olha lá, podia estar melhor. Então nós precisamos nos valorizar um pouco mais. Eu sou assim e daqui eu tenho que trabalhar para ser melhor. Não adianta eu querer o do outro. E no nosso dia a dia, nós, pais, apontamos às vezes filhos, as diferenças dos filhos, colocamos lá todo mundo, olha, você precisa ser assim. Aí a psicanálise, ela diz para nós o quê? Ela divide esse termo numa fala ser ideal e ser real. A psicanálise, ela nos ajuda a compreender. Afinal de contas, o ideal é aquele que o pessoal coloca em nós. Alguém pede, o pai e a mãe sempre quer algo melhor para nós. Ou o inverso, a gente também como pais, na posição. Mas nós temos o ideal, vai desde criança, você precisa ser igual a irmã, você precisa ser igual ao seu irmão, ao seu primo, é tão estudioso, ao fulano, ele foi estudar na escola pública, passou na faculdade pública, e você vai mostrando assim, o ideal vai colocando, inserindo na cabeça da criança e do adolescente, vai colocando, olha lá, fulano, tá bom, hein? As notas, eu fui lá na reunião de pais e a nota lá do seu amiguinho só tem nota máxima. Você tem que se espelhar nele. Aí a criança, sabe? Aí ela fica desesperada. Então nós idealizamos alguém. Ficamos lá. E o real? Gente, o real é esse que tem. Porque nós estamos sendo incutidos pelo ser ideal que alguém coloca pra gente. Aquilo vai ficando na nossa cabeça, vai crescendo assim. Tem um lado positivo de mostrar, mas tem um lado que você põe pesado. E aquela pessoa vai criando, olhando o outro. Isso é muito ruim. Então ela não se espelha, ela não tenta, eu preciso melhorar nisso. Não, eu tenho que ser igual ao outro, que o outro é melhor. Começa a não se enxergar. Porque aí nós passamos a não nos enxergar. Isso vai desde cedo. Isso está desde a nossa criação como pais. Ela passa a não enxergar ela, passa a enxergar o outro. E aí, como esse mundo está muito complicado, e cada vez mais complicado ainda, os adolescentes, através das mídias, né, eles começam a se espelhar naquelas pessoas que ficam mostrando aparência. Porque a inveja é isso, é algo que a gente quer, algo que a gente não é. Eu quero mais, isso aqui eu não existo. Não é para mim, eu não quero isso. Então eu me espelho em algo que não é para mim. E aonde nós temos o grande embrolho na adolescência. Porque eu não quero ser o que eu sou, eu quero ser o outro. Claro, o adulto também chega assim na vida. Chegou na vida adulta também. Mas caramba, o carro do meu vizinho é tão melhor. Eu quero ter um carro desses. Ah, vou fazer de tudo, quero um carro desses, não importa. Aí complica o orçamento, ele vai lá, troca aquele seu carrinho que ele podia pagar, mas ele quer um carrão porque o vizinho tem. E ele também quer porque ele fala, eu também posso. Se ele pode, eu também posso. Aí já vem a confusão. Vai lá, faz aquele carnê que parece um livrinho, né? Quem nunca, né? Faz aquele carnê parecendo um livrinho para pagar, porque ele quer ter um carro igual. Aí ele se sente todo satisfeito. Só que começam a vir os problemas. Porque o vizinho está em outro patamar. Se ele pôde comprar, não era o seu caso. E aí ele vem, aí ele leva para casa, aí começa a ficar insatisfeito. Ai, tô todo cheio com o carro. Mas na verdade está insatisfeito, porque vai virar um problema na casa dele. No financeiro dele. Virou um problema. E a gente tem um problema que causado pela inveja. É muito saudável quando nós tentamos sempre pensar que tentar o autocontrole, conhecimento, o autoconhecimento. O que é que eu posso e o que é que eu não posso? Até onde eu posso? Viver de aparência só traz transtorno. Não dá. Muitas vezes nós desejamos algo
e vamos em busca, né? Mas assim, dentro das nossas possibilidades, por que não? Não é admirar alguém e enxergar alguém como positivo. Isso tem uma diferença se ele é saudável dentro do nosso caminhar. É inspirar-se em alguém. Quantos empresários se inspiraram no Silvio Santos? Não deu para ser Silvio Santos, muitos deles, né? Mas se inspirar no trabalho, na disciplina que ele tinha, no amor que ele tinha pelo trabalho, na vontade de vencer, na vontade de não desistir, rasteiras que ele tomou, também tomou muita rasteira, e não desistiu. Então, inspirar-se em alguém não é querer copiar o outro. Mas muitas vezes a gente fala, olha, eu admirar alguém, admiro. E eu admiro a minha amiga Josi, que é esse talento dela que ela tem com as mãos de fazer as coisas, né? E assim, eu admiro. Não adianta que eu não vou conseguir chegar a ela. Mas eu admiro. A admiração não tem a ver com inveja. E orgulho. E o orgulho? Querer, 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 querer. E nada mais basta. Aí nós tínhamos aqui, e só aqui que eu aprendi uma frasezinha que a dona Urandir deixava aqui para nós, joga o orgulho no chão e pega a humildade. Nós ouvimos tanto ela falando isso aqui no lar, tanto. Eu nunca tinha ouvido de ninguém, confesso. Mas quando eu vi, para pensar no nosso dia a dia, joga o orgulho no chão e pega a humildade. Que é aí que nós vamos colocar quem somos realmente. O que nós podemos fazer? Porque não adianta fazer o que não dá para fazer. E nós vamos falar um pouquinho assim, pensando nessa situação que fica desastroso no nosso dia a dia, que é querer o do outro. Às vezes é um empresário, está no comecinho, mas ele quer mais. Tudo bem? Mas ele não se precaver, não se planeja. Aí ele dá um salto maior, muito grande, muito maior que a perna, e aí a coisa atrapalha. Complicado para ele e para quem precisa dele, porque todos nós, um precisa do outro, nesse mundo capitalista também que nós estamos. E a Rã, a nossa saudosa Ranzinha, que não se contentava com aquele tamanho pequeno dela, né? Aí é uma coisa engraçada, porque lá as crianças tiveram uma visão muito assim, onde já se viu ela querer ser um boi, ela estava louca? As crianças perguntam, ela estava louca? Já imediatamente, mas porque é o nossa pequenez, a nossa, querendo ser muito mais do que somos no nosso dia a dia. Não olhando o outro, não olhando o trabalho que o outro fez. Aquela coisa que ele fala assim, nossa, só sabe, só vê os tombos, né? Só vê o que os tombos, né? Só vê o que eu tenho, né? Esqueci como é que fala, né? Só vê o que eu tenho, mas não vi os tombos que eu tomei, né? E quantos tombos a pessoa tomou para chegar? Naquele carro, naquela casa, aquela vida que tá difícil, mas o outro não enxerga, só enxerga lá em você o que você tem, tá? Essa fábula, ela mostra a Rã vendo uma coisa muito acima do que ela podia ser, muito. Então, eu acho que as crianças não estão erradas. Ela é louca? Acho que não estão tão erradas assim, né? Porque, afinal de contas, nós queremos muito mais, muito. E aí? E cuidar? Como é que nós cuidamos disso? E é possível melhorar isso? E sabe que Kardec, ele fez várias perguntas para os espíritos, né? No livro dos espíritos. Mas tem uma que, se nós estamos falando de orgulho, porque é orgulho, egoísmo, a vaidade, ele perguntou qual o maior obstáculo ao progresso. E os espíritos responderam para ele, são o orgulho e o egoísmo. E tem um capítulo, várias questões que ele coloca.
em perguntas e os espíritos vão respondendo, que afinal de contas, nós temos que olhar para a nossa evolução. Aquilo que você chegou, planejou e se concentrar nisso. Não adianta trabalharmos só a nossa capacidade de querer mais. Temos que querer com equilíbrio. Querer com equilíbrio, querer com confiança, nos conhecermos, praticando caridade. Tudo isso vai nos afastando desses momentos e dessas situações invejosas que a gente passa. Quando nós estamos na faculdade, estamos estudando lá no começo, você vê um profissional formado muitos anos, né? Aí é normal a inveja já ir lá. Nossa, quero ser igual. É inspiração. Às vezes é uma inspiração, mas às vezes bota uma inveja no cara, lá na frente. Calma, ele já teve uma caminhada. E é a mesma coisa conosco, espiritualmente. Estamos muitas vezes ao lado de pessoas que ainda não têm o mesmo progresso espiritual. Está ali lutando. Ou nem tem ainda a dimensão daquilo que ele precisa. Está conosco, ou no nosso dia a dia na família, ou no trabalho. E nós enxergamos, conseguimos enxergar, se nós enxergarmos alguém, nosso papel é ajudá-lo. Não posso vibrando, orando por aquele irmão que está ao lado. Se não puder dar a mão, dê o coração, mande amor. E mandando para si também, que nós não podemos fazer nada se primeiro não começamos por nós. Não adianta querer fazer algo para alguém se nem a mim mesmo eu faço. Precisa nos amar. A Rã não se amava, né? Olha só a situação da Ranzinha lá. Ela não se amava. Como que eu posso querer ser alguém se eu não me conheço? Não se amava, ela até explodiu, ficou cega. É a cegueira. A gente vê muito isso no nosso dia a dia, com muita gente, né? A cegueira fez isso com ela. Ela não podia, não parou, não teve limite. Totalmente sem limite. Mas isso nos ajuda lá a pensarmos. Eu preciso me conhecer e ver onde eu preciso melhorar. Como que é o meu caminhar? Aonde que eu preciso? Aonde eu quero chegar? Primeiro, se amando. Se nós não nos amarmos, não vamos chegar. Vai ficar muito difícil. Fica atropelado. Porque se eu quero ser mais, eu preciso saber o que eu quero para mim e eu preciso querer o meu bem. Para chegar até lá. Sem ter que tropeçar em ninguém, puxar o tapete, falar mal, fazer fofoca, etc. e tal. E ainda invejar o outro. Então, vamos fazer... Tudo começa com aquela ideia, quem sou eu? Eu acho que precisamos saber. Eu não sei. Então, vem na casa espírita, faz os estudos, porque através dos estudos nós conseguimos também nos entender. O eu. Estudos em casa, buscar auxílio para poder entender todo esse contexto. Porque às vezes nós estamos perdidos, mas é por falta uma diretriz. Quando você começa a encontrar uma diretriz, aí vai dando as coisas certas, as coisas vão melhorando. Então, a seguir aqui, daqui eu estou vendo que aqui eu estou precisando, porque ninguém vem procurar nada se por amor, né? A gente tem que sofrer um pouquinho para procurar. Então, deu uma caidinha, aconteceu alguma coisa séria, aí nós vamos procurar. Aí dá aquela pegada, caramba, é isso. E a gente começa a ter vontade de querer entender. Quanto mais nós queremos nos entender é querer para nós. Cada estudo que nós fazemos, nós crescemos um pouquinho mais,
Porque começamos a compreender coisas que ninguém falou para nós. Ninguém falou. Ninguém vai chegar e falar. E conforme a coisa vai evoluindo, às vezes parece assim. Vou falar por mim, exemplo próprio. Quando eu comecei as minhas primeiras leituras espíritas, eu li, tá. Comecei a pensar assim, tá bom. Entendi. Não estava entendendo nada, viu? Parece que eu entendi. Parece que li assim, mas começava com os romances, né? Os romances são simples. Aí quando você pega livros mais rebuscados, você fala, caramba, acho que eu não entendi muita coisa não. Ainda estou nesse processo, mas já dá para melhorei um pouquinho mais. Parece que vai aclarando, você vai abrindo, você não sabe como que é feito, não é mágica, mas tem uma espiritualidade que vai nos auxiliando para a compreensão e para que a gente consiga colocar em prática. Porque não adianta também estudar e nunca colocar em prática aquilo que escutou, que ouviu, que estudou. Tem que colocar em prática, para que a gente tenha uma vida melhor aí, uma evolução que se espera de nós. Porque quem espera de nós somos nós mesmos. Ninguém vai fazer por nós, ninguém vai dar uma medalha para ninguém, somos nós por nós. O que eu quero ser. E essa é a reflexão de hoje. Espero que a gente tenha ficado um pouquinho aí no coração, né? Que possamos nos amarmos. O que nós precisamos? Nos amarmos. Prioridade nossa é o amor para nós. É isso de hoje. Vamos seguir com os trabalhos da casa. Vamos ficar em silêncio.